meu senhor, o machado era emprestado. A paz de Cristo, meus amados. Eu estou aqui mais uma vez para trazer um momento de reflexão e meditação da palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar com você dessa feita, numa passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7, onde Eliseu faz flutuar um machado que caiu na água. O texto da palavra de Deus diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Louvado seja Deus. Essa passagem, meus amados, é uma passagem bem conhecida, em que os filhos dos profetas, eles chamaram o profeta Eliseu para ir até eles, para ir com eles até a mata, cortar árvore, para poder construir uma casa maior para eles habitarem. Mas o que me deixa impressionado nesse texto sagrado não é só porque eles chamaram Eliseu para ir com eles, não é só porque eles pediram a permissão do profeta para poder fazer um lugar maior para viver, mas é a passagem desse machado. E é o grito que esse homem deu. Ele gritou: Ah, meu Senhor, porque era emprestado. Se nós entendemos um pouco o contexto daquela época, o machado era uma ferramenta muito cara. E só quem tinha um machado era uma pessoa que tinha posse. Não era qualquer um. Aquele homem, com certeza, pediu um emprestado e foi recomendado a ele que tomasse conta daquele instrumento para que depois fosse devolvido ao seu dono. Para que ele pudesse trabalhar direito com aquele instrumento, para que ele pudesse fazer o melhor uso dele, para depois devolvê-lo ao seu dono. Louvado seja Deus. Da mesma forma, meus amados, são os dons e talentos que o Senhor nos dá. Eu fico bobo hoje em dia, quando eu vejo pessoas que têm dons e talentos do Senhor e acham que são deles e que podem fazer da maneira que querem. Essa semana eu estava vendo um vídeo do apóstolo Agenor Duque e ele estava cuspindo na boca de um fiel, meus irmãos. Vi um vídeo também esses dias de um pastor aí na África que estava fazendo os fiéis comer grama. Usando o talento na palavra, o dom que Deus deu, para proveito próprio e achando que é seu. Outros ficam vaidosos, achando que sem eles a igreja não vai andar, achando que sem eles o trabalho não anda, achando que eles são tal porque eles têm o dom do Senhor, eles têm o talento do Senhor. Mas nós sabemos bem que a palavra de Deus diz sobre talento, eles não são nossos, eles são do Senhor. Louvado seja Deus. Eu conheço algumas pessoas que brincaram com os dons que Deus deu, com os talentos que Deus deu. E conheço a vida deles hoje. Sei que eles perderam o dom do Senhor e vivem uma vida miserável. Eles não entenderam que aquele dom era emprestado. Talvez eles até gritaram: Ah, meu Senhor, porque era emprestado. Mas Eliseu não estava ali para ajudá-los, porque o dom quem deu foi o Senhor. Eu fico pensando, às vezes, em pessoas que se sentem donos das igrejas, aonde eles congregam, aonde eles dirigem, aonde eles presidem. Eu fico olhando e pensando que as pessoas
pegam o talento que Deus deu, o dom que Deus deu, e agem na casa de Deus, agem com as ovelhas do Senhor, como se fosse deles, como se pudessem fazer o que quiserem, como se pudessem ter o poder de manipular. E eu fico pensando nisso, meus irmãos, quando o Senhor pedir de volta as contas do dom que Ele nos deu, dos talentos que Ele nos deu. Não se esqueça também da parábola dos talentos, aquele homem que enterrou o seu talento. Louvado seja o nome do Senhor. Estou trazendo para você um momento de reflexão e meditação da palavra do Senhor. O que é que Deus tem te dado, meu amado? O que é que o Senhor tem dado a você? Você tem usado bem o que Deus tem te dado? Você tem feito bom uso do dom, do talento que o Senhor tem te dado para a obra do Senhor? Você tem enterrado? Você tem manipulado? Você tem desprezado o dom de Deus na sua vida? Eu quero te dizer que Deus, a Bíblia diz que Ele dá dons aos homens nessa terra. E dá talento. A Bíblia era cheia de passagens de homens que receberam dons e talentos de Deus. Até para fazer a Arca da Aliança, teve 2 homens que receberam o talento do Senhor. Eu quero que você reflita. E que se você estiver agindo relaxadamente com o dom que Deus te deu, que você se arrependa e use o dom, o talento que Deus te deu, porque ele não é seu, ele é emprestado do Senhor, para que você faça a obra de Deus. Se você estiver usando o dom que Deus te deu ou o talento para manipular pessoas para proveito próprio, arrepende-se dos teus pecados, porque ele não é seu, ele é emprestado e Deus ele há de trazer conta e pedir juízo das coisas que ele te deu. Se você está usando o dom que Deus te deu, aleluia, e enterrando, que Deus tenha misericórdia da tua alma e você se arrependa, para que o Senhor o use grandemente na obra do Senhor. Deus quer te usar, meu amado, Deus quer nos usar, mas nós temos que saber que os dons do Senhor e talento, eles são emprestados ao nosso Deus. O nosso Deus nos tem emprestado para usar na sua obra. Nós somos mordomos, temos que viver a mordomia cristã, temos que fazer a obra do Senhor como foi ordenado ao próprio Espírito Santo, que cuida da igreja e um dia entregará a Cristo, porque a igreja não é dele, é de Cristo. Temos que cuidar do que Deus tem nos dado na casa do Senhor, na igreja do Senhor, na nossa casa, na nossa família, com aqueles que estão lá fora, com os dons que Deus tem nos dado para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, com seriedade, com compromisso, porque eles são emprestados pelo Senhor. O texto diz que o profeta orou ao Senhor, cortou um pau, colocou na água e o machado flutuou. Eu fico pensando o alívio daquele homem quando viu aquele machado flutuar. Como não pôde pegar de volta, colocar ele no cabo bem colocado, porque ele caiu do cabo porque não foi colocado direito. Relaxadamente, usando de qualquer maneira. Depois que ele colocou no cabo, ele acabou de cortar a madeira que ele precisava. E com certeza ele entregou com grande alegria aquele machado ao seu dono, dizendo a ele: eu usei bem esse machado. Eu cortei a madeira que eu precisava, agora eu estou te devolvendo agradecido. E o dono também ficou alegre, porque ele usou bem o machado que ele prestou. Que você possa usar bem os dons e o talento que o Senhor tem te dado. E que Deus ele possa esclarecer mais essa palavra na sua vida através do seu Espírito Santo. E a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus.